Numa cidade decadente de Roma, escondida nas sombras dos majestosos edifícios, surge um jovem gladiador chamado Marcos. Desafiando não apenas os poderosos do Coliseu, mas também a sociedade estratificada que o oprime, Marcos se torna um ícone nas arenas, uma figura que personifica a esperança para os oprimidos. Contudo, além das paredes do Coliseu, uma conspiração silenciosa se desenrola. Um grupo secreto, insatisfeito com a crescente influência de Marcos, traça um plano para derrubá-lo. Nesse jogo perigoso de política e poder, Marcos descobre que a verdadeira arena não é apenas onde se luta com espadas, mas também onde se travam batalhas de intriga e traição. Enquanto a conspiração se intensifica, Marcos se vê envolvido numa trama que se estende até os salões do Senado romano. A verdadeira batalha pela liberdade, ele percebe, vai além das arenas de gladiadores e se estende às sombras onde decisões políticas moldam o destino de Roma. A história se desenrola quando Marcos, impulsionado por um desejo ardente de justiça, enfrenta não apenas os inimigos visíveis nas arenas, mas também os inimigos ocultos que ameaçam desestabilizar as fundações de Roma. A trajetória de Marcos torna-se uma saga de resistência, onde a luta pela liberdade vai além do brilho do aço e penetra nas complexidades dos corredores do poder romano. Enquanto Marcos ganhava aclamação nas arenas e enfrentava seus oponentes com destemor, a conspiração contra ele se intensificava nas sombras. Os membros do grupo secreto, enraivecidos por suas vitórias e crescente popularidade, teciam tramas para manchar sua reputação e desacreditá-lo perante o povo. A traição se manifestou quando, durante uma grande competição no Coliseu, Marcos foi falsamente acusado de conspirar contra o imperador. O público, outrora eufórico com suas habilidades, agora era instigado a virar-se contra ele. A conspiração, urdida por figuras influentes e mascarada como um ato de lealdade ao império, ameaçava destruir tudo que Marcos havia construído. Despojado de sua glória, Marcos encontrou-se numa luta dupla, tanto pela sua vida nas arenas quanto para desvendar as maquinações que o enredavam. Ao enfrentar inimigos em combate e desvendar os mistérios por trás das acusações, ele descobriu uma teia complexa de rivalidades políticas que envolviam senadores ambiciosos e cortesãos ardilosos. A verdadeira arena tornou-se os corredores do poder romano, onde Marcos, agora não apenas um gladiador, mas um símbolo de resistência, lutava não só pela sua liberdade, mas pela liberdade de todos que eram oprimidos. Sua saga, marcada por reviravoltas e revelações chocantes, transformou-se numa epopeia que transcendeu as lutas físicas nas arenas e iluminou as trevas que envolviam a política romana. Determinado a desmascarar a conspiração e restaurar sua honra, Marcos mergulhou nos bastidores traiçoeiros do Senado romano. Confrontando senadores corruptos e desvendando segredos ocultos, ele descobriu uma rede de intrigas que se estendia até os mais altos escalões do império. Em sua busca pela verdade, Marcos encontrou aliados improváveis entre os próprios gladiadores e escravos que compartilhavam seu desejo por justiça. Juntos, formaram uma aliança clandestina para expor a corrupção que corroía os alicerces de Roma. A história alcançou seu ápice quando Marcos, enfrentando seus acusadores diante do Senado, revelou as traições e manipulações que visavam não apenas a sua queda, mas também a subjugação dos oprimidos. O clamor do povo, outrora manipulado pela conspiração, agora voltou-se contra os verdadeiros traidores. No Coliseu, Marcos desafiou não apenas seus oponentes nas arenas, mas também a própria estrutura que permitia tais conspirações prosperarem. A multidão, agora ciente das maquinações que moldavam seus destinos, tornou-se uma força unificada em apoio à causa de Marcos. A história de Marcos, desde as glórias das arenas até os corredores corruptos do Senado, transformou-se num conto épico de redenção e resistência. Roma, por meio das provações de um gladiador destemido, encontrou uma faísca de renovação, um vislumbre de esperança para os oprimidos que ousavam desafiar as sombras do poder. Com a verdade revelada e o apoio crescente do povo, Marcos tornou-se um símbolo de resistência contra a corrupção que assolava Roma. O Senado, diante da pressão popular e das evidências irrefutáveis, viu-se obrigado a agir. Os conspiradores foram expostos e enfrentaram julgamento perante o povo que, outrora manipulado, agora clamava por justiça. No coração dessa revolução silenciosa, Marcos liderou uma reforma dentro do Coliseu.
Não apenas como um gladiador destemido, mas agora como um líder que buscava abolir a exploração dos oprimidos nas arenas. A sociedade romana, profundamente impactada por sua jornada, começou a questionar não apenas as injustiças nas arenas, mas também as desigualdades que permeavam todos os estratos sociais. O Senado, reconhecendo a necessidade de mudança, implementou reformas significativas. A escravidão, que por tanto tempo sustentou o sistema, começou a ser questionada, e medidas foram tomadas para limitar os excessos do poder senatorial. Marcos, agora não apenas um vitorioso nas arenas, mas um catalisador de transformações sociais, encontrou-se no epicentro dessa mudança. A saga de Marcos não era apenas uma história de lutas físicas e intrigas políticas, mas uma narrativa de transformação social e redenção. Ele passou de gladiador oprimido a líder de uma revolução silenciosa que ecoou através dos estratos sociais de Roma. Enquanto a cidade se recuperava das cicatrizes da corrupção, a figura de Marcos permaneceu como um farol de esperança, inspirando futuras gerações a desafiar as injustiças e acreditar na possibilidade de mudança. Roma, através dos feitos de um homem corajoso, encontrou não apenas renovação nas arenas, mas uma chance de evoluir além das sombras do passado. A transformação social desencadeada por Marcos desafiou não apenas as estruturas tradicionais de Roma, mas também inspirou outros líderes a se levantarem contra a opressão. Uma onda de mudança varreu a cidade, guiada por um fervor renovado por justiça e igualdade. No Senado, novas vozes emergiram, clamando por reformas mais profundas. Uma assembleia de cidadãos foi formada para discutir e propor mudanças que visavam criar uma Roma mais justa e equitativa. Marcos, embora relutante com a atenção que agora recaía sobre ele, encontrou-se envolvido nesse movimento de renovação. As antigas práticas de escravidão foram questionadas, e esforços foram feitos para garantir direitos básicos aos cidadãos livres. A educação tornou-se acessível a uma parcela maior da população, e as fronteiras entre as classes sociais começaram a se dissolver lentamente. Contudo, a mudança não foi fácil. Setores conservadores resistiram às reformas, e conflitos surgiram entre aqueles que buscavam manter as tradições arraigadas e os visionários que aspiravam a uma Roma mais justa. Marcos, embora enfrentando adversários poderosos, permaneceu como um farol de perseverança, lembrando a todos que a verdadeira grandeza de Roma não residia apenas em suas conquistas, mas na capacidade de evoluir e se adaptar. A conclusão dessa saga viu uma nova era se desdobrar em Roma, onde as fundações da sociedade foram remodeladas, inspiradas pelos princípios de justiça e igualdade. Marcos, embora tenha desempenhado um papel vital nessa transformação, compreendeu que o verdadeiro triunfo era o coletivo esforço de todos que acreditavam num futuro mais luminoso para a cidade eterna. A história de Marcos tornou-se uma lenda duradoura, um testemunho das possibilidades de renovação e redenção que Roma, e qualquer sociedade, poderiam alcançar.